do Senhor Jesus Cristo para os irmãos. Missão Cristo para as Nações. Nesta manhã ensolarada eu venho vos falar de missões na Inglaterra, missões inglesas na China. Quando começou missões inglesas na China? James Hudson Taylor, um missionário batista inglês, sendo tocado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, lendo as Escrituras, ele sentiu que ele precisava cumprir a chamada de Cristo. E ele se converte aos 17 anos. Ele se converteu quase com a mesma idade que eu, 17 anos. Aos 17 anos eu também aceitei Jesus. Ele se converte com 17 anos e ele começa a se afastar de todas as coisas erradas que a juventude trazia na época, que seria o álcool, o ópio, o tabaco, o rum, a prostituição. Ele se afasta dessas coisas e ele começa a ficar ao lado do seu pai, que era um pastor batista, um ministro evangélico na Inglaterra, e chega para o seu pai e disse: pai, eu vou fazer seminário para a obra missionária e eu vou me formar em enfermagem, e se for possível eu também vou me formar em medicina, e eu irei à China. Se ninguém me ajudar, eu irei à China, nem que for sozinho, mas Deus estará ao meu lado. Glórias a Deus. John Wesley tenta ir para a China após sua formatura como pastor no seminário batista inglês, e ele se forma enfermeiro, e ele se candidata às missões mundiais na sua convenção batista inglesa. E ele insiste várias vezes em ir para a China como missionário. Ele tinha apenas 18 anos quando ele ingressou para missões. Ele foi solteiro para a China. Foi sozinho, foi pela fé, sem saber falar o idioma mandarim, ou português de Macau, ou cantão. Ele sabia apenas falar o inglês. E ali ele faz uma tentativa com a convenção batista, com os pastores, com os presidentes das diversas igrejas. Ele vai em várias igrejas, pede apoio e ele não consegue. A resposta que ele obteve no final, ele falou assim: James Hudson Taylor, não se preocupe com as missões mundiais, Deus cuidará de fazê-lo. Deus usará alguém para falar aos pagãos na China. Esqueça essa história de viajar à China. James sai desanimado daquela última convenção, da última reunião que ele participou com toda a cúpula batista. Chega até seu pai e diz: pai, eu orei a Deus e o meu coração queima pela China. Eu quero dar minha vida em missões para a China. E seu pai diz: filho, ore a Deus e faça o que o seu coração consente. Mas tem uma coisa, não será fácil. Ele disse: não, pai, eu estou preparado, Deus falou comigo. E ali ele começa a juntar algumas economias, tudo que ele ganha, que ele recebe, que ele trabalha, ele guarda. Ele guarda o dinheiro inglês, a moeda inglesa ele guarda. E ele chega para o seu pai: pai, eu já tenho as economias. Eu vou pagar uma passagem só de ida para a China. E vou para a China e vou pela fé. Se Deus quiser me trazer novamente à Inglaterra, Ele trará. Mas eu irei pela fé, viverei pela fé, não tenho salário. Irei para a China e pregarei o Evangelho. Deus preparará. E ali Hudson Taylor compra sua passagem, paga sua passagem, embarca naquele navio e se dirige a Xangai, na China. E depois ele vai se estabelecer em Ningpo, na China, na China. E ali Hudson Taylor começa a fazer amizades com alguns católicos ou alguns evangélicos que existem na China, que mudaram para a China para trabalho. E ali Hudson Taylor começa a se aliar e fala inglês com algumas pessoas que sabem o inglês na China. E aí Hudson Taylor começa a aprender o mandarim, conversando com os chineses. Depois ele começa já a escrever o mandarim. E ele começa a escrever folhetos em papéis
em papiros chineses, ele começa a escrever folhetos falando da salvação em Cristo Jesus em mandarim. Glórias a Deus. E Hudson Taylor, ele recebeu algumas ofertas da Inglaterra, de algumas empresas inglesas que o abençoavam com ofertas pelo seu trabalho. E ele também foi para a China como enfermeiro. Glórias a Deus, ele deu a sua vida pela China. Ele passou 51 anos na China. Hudson Taylor, ele passou 50 anos na China. Glórias a Deus, 50 anos, 50 a 51 anos mais ou menos que eu me lembro, ele passou na China. Glórias a Deus, na China comunista. James Hudson Taylor, glórias a Deus. Ele foi um baluarte, ele é o primeiro missionário a entrar na China com o evangelho. James Hudson Taylor. Ele fundou uma missão com 1000 missionários. E se hoje a China tem o evangelho lá, mesmo tradicional ou pentecostal ou igrejas na floresta, devemos a Hudson Taylor. Os chineses devem muito a James Hudson Taylor. James Hudson Taylor. Eles devem muito a James Hudson Taylor por ter pregado o evangelho. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Glórias a Deus. James Hudson Taylor, primeiro missionário a evangelizar a China comunista. Glórias a Deus. Ele era inglês. Glórias a Deus. James Hudson Taylor. Ele se converteu com 5 anos de idade. Ele leu um folheto chamado A Obra de Cristo. Mas ele só foi reconhecer a obra de Deus, a chamada missionária em sua vida, aos 18 anos. Ele parte para a China. Glórias a Deus. Que Deus os abençoe.